Eu vou pedir um pouco de compreensão de vocês, que a cortina lá atrás foi retirada para lavar, e aí o som do alto-falante bate lá e volta um pouco. Então eu vou tentar falar devagar, para que vocês possam compreender. E se houver alguma dificuldade, vocês avisam, aí eu tento falar de alguma forma que fique mais compreensiva. Então nós vamos falar de saúde mental e espiritismo. E eu queria iniciar contando uma história. Tinha uma raposa que se chamava Rita. E essa raposa, ela tinha muito medo de espantalho. Ela sabia que o espantalho não podia fazer mal para ela, mas era uma coisa muito emotiva. Ela ficava tensa, ela tinha um terror, ela não conseguia se controlar, ela suava frio e não sabia o que fazer com o espantalho. Mas um dia, ela resolveu enfrentar esse espantalho. Então ela fez um exercício, uma conscientização e foi chegando perto do espantalho. E quando ela chegou perto do espantalho, ela percebeu que as roupas do espantalho estavam todas rasgadas, puídas. Aí ela resolveu ajudar e começou a costurar as roupas do espantalho, a consertar as roupas do espantalho. E sem perceber, ela começou a conversar com o espantalho e contar para o espantalho as coisas dela, os medos que ela tinha, e começou a confabular com esse espantalho. E no final, sem perceber, o espantalho se tornou o melhor amigo dela. É uma historinha para a gente refletir e que no final do estudo de hoje vocês vão entender um pouco do significado dessa historinha da raposa Rita com medo do espantalho. O que eu preparei para a gente tentar, nesses 45 minutos de palestra, compreender melhor? O conceito de saúde, o conceito de mente, e aí o de saúde mental, o conceito de espiritismo, e aí como o espiritismo pode nos ajudar na saúde mental, e vou finalizar com algumas práticas espíritas que vocês podem realizar para ajudar a conquistar essa saúde mental. E aí eu finalizo com a conclusão. Então foi o estudo que eu preparei hoje, tá bom? Então vamos lá, conceito de saúde. Conceito de saúde mais falado, né, é o da OMS. E aí o conceito de saúde é o seguinte, que está na Constituição da Organização Mundial de Saúde. Saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doenças. Então, vou começar pelo final, olha só. Saúde não é ausência de doença, porque esse é o conceito popular de saúde. A pessoa não tem doença nenhuma, ela está saudável. Então, não é só isso. Olha só, é bem-estar em 3 níveis que ele coloca: físico, mental e social. E o pior, ela fala assim, é um estado completo de bem-estar.
Quando eu li essa definição, eu falei assim, então ninguém é saudável. Ninguém tem saúde, porque completo num mundo de provas e expiações é difícil, né? No Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Felicidade Não É Deste Mundo, há uma demonstração que a felicidade completa não é deste mundo. E explica por quê. A evolução do nosso planeta está mais perto do início do que do fim. Logo, aqui não tem condição para uma felicidade completa. Logo, não tem condição de um bem-estar completo. Então, a saúde completa nós não vamos ter. Começa por aí. Mas vamos tirar o completo e vamos colocar assim, o bem-estar físico, mental e social. Aí já é mais possível a gente ter um bem-estar. Não é completo, mas um bem-estar é possível. E aí, então, vamos entender o que é, então, o bem-estar mental. E aí a gente tem que entender mente. Mente tem um tanto de significado. Se a gente pegar na psicologia, tem vários significados, dependendo da escola que eu pego. Se eu pegar na neurociência, tem um outro significado. Se eu pegar na religião, tem um outro significado. Se eu pegar na filosofia, tem vários significados. Então, para simplificar, eu peguei mente para o materialismo, de uma forma bem simples, e para o espiritualismo, que aí cabe todas as religiões. Para o materialismo, a mente é efeito do cérebro. Nós temos um órgão corporal que se chama cérebro, e como efeito, o produto desse cérebro tem a mente. Para o espiritualismo, não. A mente existe além do cérebro. O cérebro é um instrumento pelo qual a mente se manifesta, mas a mente é independente do cérebro. Para o espiritismo, por exemplo, a mente antecede o corpo físico. Para o espiritismo e para o espiritualismo, a mente é a manifestação corpórea do espírito, que é a essência do homem. Mas nos dois casos, a mente é responsável pela consciência. O que é consciência? Eu sei que eu existo, eu sei que eu sou o Jomar. A gente é consciente de nós mesmos. Isso é a mente que faz. Pelo pensamento, eu penso, logo existo. Pela percepção, então eu estou vendo vocês, vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo. Isso é graças à mente. Pela emoção, tristeza, amor. A gente fala que é o coração, mas não é o coração não, viu? O coração só bombeia sangue, é a mente. As emoções também vêm da mente. Vocês sabem de onde que vem essa coisa que o sentimento é do coração? Lá dos gregos antigos. Porque o coração é o órgão que mais responde às emoções. Você está com raiva, né? O peito bate rápido e tal. Aí eles vincularam as emoções ao coração. Mas hoje a gente sabe que é da mente também, ou seja, do cérebro, né? O cérebro que é responsável por isso. Da memória. Então a gente lembra as coisas da memória graças à mente. E por último, o raciocínio. Então a mente, né? Eu comparo muito assim, a forma mais simples da gente entender, num computador ou num celular hoje em dia. O corpo é o hardware, é o computador, é o tipo do celular, o iPhone, Android, isso é o corpo. O programa que está lá dentro é a mente, é o software. Então, por exemplo, no mesmo celular, você pode ter softwares diferentes. Software para navegação, software para edição de imagem, software para comunicação, WhatsApp. Isso é a mente do celular, se for fazer uma comparação. Então, nós temos o corpo e o nosso software
é a nossa mente, né? Aquilo que está ali rodando em cima do corpo. E o terceiro conceito é juntando os dois, a mente e saúde. Saúde mental. Então, a saúde mental, ela é exatamente o bem-estar mental. Ela é um estado de bem-estar, isso da OMS também, tá? É um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe as suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses da vida, pode trabalhar de forma produtiva e é capaz de contribuir com a sua comunidade. Então, veja, a mente saudável é uma pessoa que tem, por exemplo, uma autoestima, ela consegue lidar com os problemas, vem os problemas, ela encara os problemas e tenta resolver. Os que não dá para resolver, ela deixa e então vamos para frente, vamos procurar outras coisas. E também auxilia os outros, né? Vive bem na comunidade, usando essas habilidades mentais. Então é uma pessoa que está bem consigo mesmo. E quais seriam as doenças mentais? Né? O contrário. Seria a pessoa que é muito ansiosa, ela tem uma ansiedade de tudo, isso começa a trazer problema dela. É o problema que ela está deprimida demais, vai chegar numa depressão. E aí, a própria psicologia, a OMS, tem uma variedade de problemas que a gente está bem fisicamente, não tem nenhum problema fisicamente, mas a pessoa não se sente bem, não convive bem, não se relaciona bem, não está bem consigo mesmo, e aí vai criando um tanto de problema. Então, vamos dizer assim, o hardware, o computador, a parte física está bem, mas o software está todo atrapalhado, está tudo bagunçado. E apesar dela ter a saúde física, ela não está com bem-estar, ela não está se sentindo bem, ela não consegue relacionar com os outros bem, ela não está vivendo bem. A chegar ao ponto, que hoje foi falado aqui, da autoexterminação, do suicídio. O suicídio mostra exatamente a falta de saúde mental, que a pessoa não está bem com ela mesma, não está querendo viver. Na verdade, ela está querendo eliminar a dor, está querendo eliminar o sofrimento, matando o corpo, achando que um pensamento materialista, né, que extinguindo o cérebro, a mente deixa de existir. Então, demonstra isso. Então, dividindo a mente para a gente estudar melhor a saúde mental, nós temos que ter bem-estar emocional, bem-estar psicológico e bem-estar relacional. O emocional é com as nossas próprias emoções, como o medo, a ansiedade, a angústia, etc. O psicológico é essa questão da autoestima, de saber lidar, de saber exercer as habilidades cognitivas. E o relacional é com relação aos outros, lidar com os outros. Bom, primeira pergunta, vocês acham então, a partir desses três conceitos, que ter saúde mental é importante para a nossa vida? Claro que é, né, gente? Olha só, a saúde mental, ela pode causar problemas físicos. Inclusive, a falta de saúde mental pode levar até ao suicídio, que é o extermínio do corpo físico. Então, muitas vezes, ter saúde mental é tão importante quanto ter saúde física. Daí, eu não tenho que cuidar só do corpo físico. É claro que eu tenho que cuidar, me alimentar bem, dormir bem, fazer um pouco de atividade física, mas eu tenho que cuidar também do quê? Da minha mente. Porque não adianta ter aquele corpo super sarado, físico, tudo bem, e a mente, o cara deprimido, com ansiedade, em sofrimento. Então não adianta ter o corpo saudável e a mente sem saúde. Então é isso que a gente
vai ver no estúdio de hoje. Como é que o Espiritismo pode colaborar para ter essa mente saudável? E aí, o primeiro conceito que eu gostaria de passar para vocês, o último conceito da noite, é de Espiritismo. O que é Espiritismo? De uma maneira bem simples, o Espiritismo é uma doutrina, isto é, uma filosofia, que foi passado pelos espíritos superiores para o Allan Kardec, lá na França do século XIX, e ele escreveu esses conceitos em pelo menos 5 livros principais. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, são 5 livros que ele, de 1854, que ele começou a estudar o Espiritismo, lançou o primeiro em 1857. Até 1869, que ele desencarnou, ele escreveu essas obras. Nessas obras estão o conhecimento espírita que a gente vai se referir no estudo de hoje. Então, por exemplo, cristianismo é espiritismo? Não. Mas o principal do cristianismo, que é a ética cristã, a ética de Jesus, que estão nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, João, Lucas, os espíritos estudam, principalmente no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e traz essa ética, porque essa ética é universal. Os espíritos falam isso. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta: qual guia e modelo da humanidade? Os espíritos respondem: vede Jesus. Então, a ética cristã é a ética universal. Mas isso não quer dizer que a gente seja só cristão, ou que o espiritismo é só cristão. Tem muita coisa que Buda fala que tem tudo a ver com a ética cristã, porque ela é universal. Tem muita coisa que os Vedas falam que também é universal. Essa ética universal foi trazida por grandes missionários para a humanidade inteira, em toda a cultura, em toda a época. O que é essa ética universal? Por exemplo, não matar, não roubar. Isso é válido para qualquer região, para qualquer lugar. Porque se as pessoas começarem a matar uma assim, não tem ética. Ou roubar um ao outro, não tem ética também. Então, aqueles 10 mandamentos, que é lá do judaísmo, que é muito antes de Jesus, faz parte dessa universal, dessa ética universal, que Jesus resume no amor. Então, o Espiritismo, ele tem local de fundação, época de fundação, e chegou até a gente aqui nesses livros. E é daí que a gente vai falar um pouco agora como é que essa filosofia pode ajudar na saúde mental. E eu coloquei aqui 5 itens. Mas resumindo esses 5 itens que o Espiritismo ajuda na nossa saúde mental: esclarecimento e consolo. Esclarecimento e consolo. Estas são as 2 características da doutrina dos Espíritos, codificada, que se tornou Espiritismo, que nos ajudam a ter um bem-estar mental. Então, a primeira característica, ela vai esclarecer sobre a nossa natureza, a natureza humana, a natureza do homem e da mulher. Então, essa natureza, ela é dual, ela é dupla. O homem tem 2 naturezas. E isso não é novidade espírita.
A novidade espírita é acrescentar um terceiro item que também já foi falado com outros homens. Então, nesse ponto, eu acho que o Espiritismo não traz novidade. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca Sócrates e Platão como precursor do Espiritismo. E ele faz isso com muita propriedade. Sócrates, o filósofo grego, ele era médium. Ele conversava com o daimon dele. Daimon, que foi depois traduzido com demônio, não tinha isso na época de Sócrates. Daimon era um gênio que podia ser bom ou mal. Então, o daimon de Sócrates era um espírito protetor dele. E ele conversava. Então, Sócrates tinha uma visão da vida muito parecida com Jesus e sabia da existência da alma após a morte. Sócrates nada escreveu como Jesus, mas Platão, o discípulo dele, escreveu tudo o que Sócrates falou. Inclusive, no julgamento do Sócrates, Platão escreve ali exatamente como é que foram os últimos dias de Sócrates na prisão. Então, essa ideia, e é Platão que vai teoricamente teorizar o mundo dos espíritos e o mundo material. Ele chama o mundo dos espíritos de o mundo das ideias. Quem quiser saber mais, procure na internet depois a parábola da caverna, o mito da caverna. E vocês vão ver a visão do mundo espiritual e do mundo material descrito por Platão há 300 a.C. Mas o Espiritismo acrescenta o terceiro elemento, que é o perispírito, que também não é novidade. Paulo, que era médium e que conversava com Jesus depois dele morrer, interessante, né? Paulo de Tarso não conheceu Jesus, o homem. Ele conheceu só Jesus, o Cristo glorificado. Como médium, quando Paulo viu Cristo desencarnado, Jesus desencarnado, ele caiu de joelho e passou de perseguidor para servidor. O que queres que eu faça? Então, e Paulo falava do corpo espiritual. E muitas sociedades também falavam desse elemento que liga o espírito com o corpo físico. Então, para o Espiritismo, o ser humano é o espírito encarnado. Então, nós sabemos que nós somos seres multimilenares. Nós tivemos várias vidas, teremos várias outras e estamos aqui de passagem. Então, gente, saber que estamos aqui de passagem, né? Que tudo é passageiro, vocês já ouviram isso? Tudo, né? Tudo passa, né? É um dos ensinamentos mais fortes de Chico Xavier, quando encontrou com Maria, mãe de Jesus, que estava sofrendo muito. Vocês sabem dessa história? Estava sofrendo muito, ele pediu a Emmanuel que ele queria ver a Maria, que só Maria ia consolado a ele. Aí Emmanuel levou ele, a Maria disse para ele: Chico, tudo passa. Só o fato de saber que essa vida é transitória, olha o tanto que isso nos ajuda a enfrentar os problemas. Né? Tanto, todos os problemas são transitórios. Mas cuidado, todas as alegrias também, tá? Nós temos que pensar que vale para os dois lados. Vale para os dois lados. Nós nunca vamos ter também aquela alegria terrena para sempre. Tudo passa, tudo. Mas os problemas também passam. Essa vida aqui é passageira. Brincam que assim, tudo é passageiro, menos o motorista e o trocador.
E acabou o trocador, né? Agora o motorista também. Só gente da minha idade que sabe o que é trocador, porque hoje o motorista já faz também a cobra passagem. Então, essa natureza já nos consola e nos esclarece. Segundo ponto, tem que ficar de olho no horário. Segundo ponto, o porquê do sofrimento. Esse esclarecimento, gente, é uma coisa fantástica, porque a gente sempre perguntou, por que a gente sofre tanto? Por que esse mundo é de tanto sofrimento? Eu, por exemplo, nunca tive essa resposta. Eu ficava pensando e até falava que Jesus era apologista do sofrimento. Por quê? Porque lá no Sermão da Montanha ele falava assim, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados é felizes. Felizes os aflitos. Ou seja, feliz quem não é feliz. Feliz quem está sofrendo. Feliz quem está em aflição. E ele completa, porque serão consolados. Então, a primeira coisa é essa que eu já falei. A aflição é passageira. Mas a aflição tem causa, e quando você não acha a causa nessa vida, a causa está em outras vidas. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados aflitos. Então, a razão para a aflição está em nós mesmos. A gente tem que buscar a causa. Isso significa que a causa da impaciência está em nós mesmos, que a causa da depressão está em nós mesmos, que a causa de tudo está em nós mesmos, porque o outro não é capaz de fazer isso em você. Acabei de lembrar de uma historinha aqui, não sei se inspirado ou não, do Oriente, que tinha um sábio que tinha alcançado, né, o máximo deles lá, e que tinha um guerreiro que queria há muitos anos alcançar isso e nunca conseguia. E esse guerreiro foi atrás do sábio, o sábio não queria atendê-lo, e ele ficou dias na chuva, e não sei o que, e tentando, até que um dia o sábio chegou para ele e perguntou assim, o que queres de mim? Tipo que Jesus, né? Jesus perguntava também às pessoas. Aí o sábio, esse general falou assim, eu queria escapar do karma. O que é o karma? O karma é esse mundo que a gente vive de ilusões, que a gente fica nesse sofrimento, sofre, depois volta, sofre de novo. Então eu queria escapar desse mundo do karma. Aí o sábio virou, olhou para ele e falou assim, quem te colocou aí? Aí diz que esse guerreiro despertou e alcançou a iluminação. A historinha. Então a pergunta foi, quem te colocou aí? Quem colocou cada um de nós no sofrimento que estamos? Quem? Foi o pai? Foi a mãe? Quem colocou cada um? Bom, terceiro ponto, esclarecendo o sentido da vida. Os escritores famosos sempre escrevem livro aí sobre o sentido da vida, o que é a vida, o que a gente está fazendo aqui, etc. O Espiritismo é muito claro, isso não tem segredo. Para que a gente reencarna, gente? Para quê? Sofrer? Evoluir espiritualmente. Nós reencarnamos para evoluir o nosso espírito, não é para evoluir a carne, não.
Porque tem gente que acha que o objetivo da vida é enriquecer. Fica a vida inteira querendo enriquecer. Enriquecer não é o objetivo da vida, porque a riqueza é transitória. Caixão não tem gaveta. Então, se você reencarna com um gênero de provas de não ter riqueza e passar a vida toda em dificuldade, todo mundo, todo o universo vai fazer que as coisas sejam muito difíceis com você, nesse quesito da vida, porque você precisa aprender coisas espirituais, não coisas materiais. Então, muitas vezes, o sucesso na vida é um insucesso financeiro. O sucesso da vida é aprender outras coisas que talvez o dinheiro não te dá. Sinto muito dizer. Meu pai brinca que fez voto de pobreza e até hoje o voto não foi tirado. Ele fez seminarista, né? Fez o voto de pobreza e por mais que tenta não consegue. Muita gente é assim, porque isso está na missão dele. Se é que podemos chamar de missão, mas está no planejamento espiritual dele. Então, muitas vezes, gente, somente aqui nós podemos ter a experiência. Lá no mundo espiritual, a gente vive assim como se fossem em redomas que só estão os espíritos afins. Você não tem jeito de ter contato, por exemplo, com um espírito muito mais evoluído que você. Você não consegue nem ver ele. E, ao mesmo tempo, um espírito que você, por exemplo, tem muita afetividade, amor, ele está numa situação muito difícil, sofrendo, e você não consegue ajudá-lo, porque lá é vibração. Aqui ele pode nascer como filho, como marido, ou como sogra. Então é aqui que você vai conviver com ele, aprender e aproveitar a oportunidade de estar junto. Então, quando a gente compreende isso, que muitas vezes as pessoas difíceis que têm relação conosco, é só aqui que eu posso ter relação e depois de lá eu não vou ter mais. Esse é o sentido da vida. Mas é difícil, eu não estou falando que é fácil não, porque é tipo assim, só tentar passar para vocês como é. Porque o sofrimento é duro, o sofrimento é difícil de passar. Então, imaginem que vocês têm que vacinar o filho contra poliomielite. Qual a mãe ou pai aqui que deixa de vacinar o filho porque é uma dorzinha lá que dura, sei lá, 5 minutos, 10 minutos? Que fosse um dia. Porque aquela vacina impede dele ter uma doença que ia prejudicar a vida dele toda. Então, aquele sofrimento ali, de 5 minutos que a criança chora e você leva a força, você faz com dó, mas faz sabendo que aquilo é para o bem dela. Mas a criança, coitada, não tem ainda a dimensão do que aquela vacina vai poder fazer para ela. É o pai que sabe. E nós temos um pai e uma mãe que nos permite a reencarnação que dura 70 anos, 80 anos, 100 anos que seja, é 1 segundo na eternidade. Vocês sabem o que é eternidade, gente? Um sábio disse que um passarinho que 2 vezes por dia, de manhã e à noite, passa o bico na pirâmide do Egito, que 1 segundo na eternidade é o tempo que ele vai desgastar a pirâmide inteira passando o bico 2 vezes por dia. 1 segundo. O que equivale a 80 anos nisso, 100 anos? Se aquele sofrimento nos imunizar contra o orgulho e a vaidade que vai destruir o nosso espírito.
que vai deixar o nosso espírito na situação de sofrimento, não pela eternidade, mas que um momento aqui, uma vida, a gente alcança a humildade necessária para uma felicidade. Então, este conhecimento é consolador. Quatro, esse é inédito, esse esclarecimento, pelo menos da forma que o Espiritismo explica, esclarece, porque possessão existe na história, mas explicar cientificamente, de uma forma muito clara, a influência maléfica e a influência benéfica dos espíritos na nossa vida, foi o Espiritismo que fez. Então, muitas das doenças mentais, ou desses estados, né, mentais, pode ter influência espiritual, sim. Não é que todos são, não. E a origem está na gente. Mas eles chegam lá e cutuca e faz a coisa petecar. Falei igual mineiro agora. Cutuca e faz a coisa petecar. Eu falei aqui hoje da questão de usar os encarnados para o uso de drogas lícitas e ilícitas. O vício está na pessoa, mas o espírito aproveita, incentiva e vai ali e influencia para poder receber alguma coisa ali que ele não pode mais porque ele está desencarnado. Então isso existe. E existe várias formas de vingança, mas também coisas boas na nossa vida. E aí a receita é muito fácil, né? Eu vou falar ali no final, mas a receita é: aproxime-se dos bons, porque os maus saem de fininho, né? Se você ficar perto dos bons, os maus não se aproximam. Vou ter que correr, viu, gente? Outra coisa que eu também comentei, esclarecendo sobre o pecado, a culpa, o medo e os dogmatismos. Gente, eu já tive tanta pessoa que tinha medo do inferno, mas um medo do inferno, e também aquela ideia que ele é pecador, né? Ideia de pecado. Quando o Espiritismo fala assim, gente, pecado contra Deus não existe, não tem jeito de você ofender Deus, não. Um ser espiritual como Jesus, você já não consegue ofender, como é que você vai ofender Deus? Quanto mais evoluído... Olha só, Jesus nos ensina a perdoar. Será que Deus não perdoa? Será que Jesus não perdoa? Então, pecado é erro de ignorância nossa. Eu vou condenar alguém no inferno por uma ignorância? É igual você pegar uma criança que ignora as coisas e condenar ela por ela ter feito algo errado eternamente. Então o Espiritismo vai tirando esses dogmatismos da nossa cabeça, né? Eu lembro da minha mãe falar, não, mas vai ser pagão? Se não for batizado, vai ser pagão? Eu fui batizado, não fui? Depois eu fui batizado. Quer dizer, mas, gente, Deus vai rejeitar quem não foi batizado? Pelo amor de Deus, que Deus é esse? Né? Quem não for da minha igreja vai ser salvo, não vai ser salvo, vai ser condenado. Que Deus é esse? Que Pai é esse? Então, essas reflexões, esse esclarecimento tira um peso, né? Mas coloca outro, a responsabilidade é nossa, né? A responsabilidade é nossa. O último, certeza da vida após a morte. Esse é consolador, mas é certeza mesmo, não é crença não. Crença é uma coisa, certeza é outra. Certeza é o seguinte, é quando o Sérgio Bebiano vê a irmã dele incorporando um espírito desencarnado e vê a outra irmã conversando com esse espírito como se fosse outra pessoa, sem nunca fazer nada. Ele conta isso no livro dele.
Certeza é eu que esqueço as coisas aqui, esqueço o nome, já estou gagá, um velho gagá quase, de repente, mediunizado, escreve páginas que a minha própria esposa fala assim, escreve não, fala, psicofonia, fala coisas assim, João, mas você não escreveu isso, você não falou isso não é de você. Aliás, isso está parecendo que é para você, e é mesmo. Muitas vezes o Espírito fala para o médium. E se estudar, se tiver a curiosidade de estudar, desde 1800 tem reencarnados médiuns, como Chico, como o Divaldo, que acontecem coisas que só é explicada pela existência após a morte. Cientistas tentam falar que é mental, que não é, que é não sei o que, não é, mas não explica todos os casos. Basta estudar que você vai ver que a vida após a morte é real. Mas existem já milhares de, eu não vou falar provas, não, de evidências que o ser sobrevive após a morte. Milhares de evidências da reencarnação. Basta estudar, basta procurar. Então, isso é um consolo muito grande. Porque se a morte fosse real, para que tudo? Para quê? Então o Espiritismo demonstra que nós somos seres imortais. Partindo para a parte final, né? Porque já estamos no finalzinho, agora mesmo vou mostrar a plaquinha de 5 minutos para mim. Quais são as práticas espíritas que promovem a saúde mental? Primeira prática, prece e meditação. Meditação não é tão comum aqui no Ocidente, vocês vão ter que procurar, mas tem um livrinho que depois vocês podem até comprar lá no GEEC, chama Espiritismo e Meditação. Eu comprei uns 20 desse livro, o grupo de estudo de ética, todo mundo comprou, adquiriu e praticou esse livro. E a prece é muito comum, né? Prece é uma coisa maravilhosa. Eu desenvolvi a minha mediunidade com prece, fazendo prece em voz alta. Então, recomendo a todos, a prece é maravilhosa. Não vou nem me estender o assunto, porque não tem. Estudo e reflexão das obras espíritas. Comece com as obras básicas. Comece com o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você conseguir ler esses dois, todos os outros são complementos. Mas, se puder, leia os romances de Emmanuel. Não deixe de ler há 2000 anos atrás, 50 anos depois. E o suprassumo, renúncia. Mas prepara para chorar, tá? Não pega um lenço, não. Pega um lençol e põe de lado e lê. Porque Emmanuel escreveu para tocar o nosso coração, para desenvolver a nossa sensibilidade. Um dos momentos que eu mais chorei na minha vida é o encontro do senador Públio Lentulus com Jesus. Maravilhoso. Quem leu já sabe. Esqueçam filmes, leiam livros. É muito mais maravilhoso. A imaginação da gente é muito mais fértil que qualquer diretor de cinema. Tá? Nosso lar, vê o filme, mas lê o livro. Tá? Exercício do perdão. Esse para mim é o melhor. Ressentimento é a coisa que mais traz problema mental. Ressentimento. O Zé Amaral, que graças a Deus voltou a dar umas palestras aí, né? Fantástico, ele fala que o ressentimento é como se fosse uma brasa que você coloca dentro do coração. E cada vez que você lembra, dói. Ressentir coisa ruim, ódio, raiva, inveja. Estou acabando. Perdoar. Quando você conhece a doutrina espírita, a doutrina de Jesus, que é a doutrina do amor, por isso que Jesus fala de perdoar, e você perdoa. Se alguém te fez mal, ele fez mal é para ele, o mal está nele.
Se você conseguir perdoar, o mal dele não vai te afetar. Agora, se você não perdoar e ficar ressentindo, aquele mal conseguiu fazer alguma coisa. Perdoa, larga para lá. Isso é um peso que a gente deixa e que muitas vezes causa muitos problemas mentais. E aí, finalmente, né, além do perdão é a caridade, que é o amor em ação. Começa a ajudar as pessoas. E se você amar alguém e alguém não te amar de volta, não tem problema. Esse vai amar a outro, quer amar a outro, e alguém vai chegar e te amar. O amor é o que nos salva, né? Fora da caridade não há salvação. O amor é o que vai nos fazer evoluir. A prática do amor. E não é dar uma cesta básica, não. É muito mais profundo do que isso. Amor é uma sensibilidade especial com um carinho para o outro como você teria para si mesmo. É pena que a gente não tem tempo, mas eu podia ilustrar esse amor, como é que é o sentimento e a sensibilidade mesmo. Não é o ato em si, mas é o sentimento que envolve esse ato. A consideração, a atenção, o cuidado que tem nesse ato. O ato mais simples, se ele tiver esse sentimento por volta, é caridade real e verdadeira. E aí, terminando então, tá? Finalizando, a gente falou do conceito de saúde, que não é apenas ausência de doença. A gente falou do conceito da mente, que para nós espíritas é a manifestação espiritual nos encarnados. A gente falou o que é a saúde mental. E aí, todo mundo vai ter um probleminha. Saúde completa, bem-estar completo não é aqui. E a gente falou do que o Espiritismo pode ajudar, que é com o esclarecimento e com o consolo. A filosofia espírita é uma filosofia que nos auxilia muito na saúde mental. Diferentemente do que falava antigamente. Na minha época, quando eu entrei no Espiritismo, que já vai fazer uns bons 40 anos, era assim, espiritismo é coisa de louco, coisa de doido. Você vai lá, você vai ficar louco. Pelo contrário, aqui a gente procura a saúde mental. A gente falou de 5 itens aqui e terminamos com algumas práticas espíritas. Eu esqueci de falar do passe, tá, gente? Passe é muito bom também. Passe ajuda também, principalmente quando tem influência espiritual. Então, passe, prece, meditação, perdoar, caridade, amor. E, finalmente, para encerrar o estudo de hoje, eu vou contar uma coisa daquela historinha que a gente iniciou de quem? Da raposa. Como é que era o nome da raposa? Sabe o que a Rita descobriu? Do espantalho, que ela tinha medo, horror. O espantalho estava dentro dela. Muito obrigado, viu, gente?